Boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, e a espiritualidade maior que nos envolve, nos intui, nos inspira nesse instante, possa continuar derramando a sua luz sobre cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, rogando ainda nesse instante ao nosso Pai, permita que Maria, nossa mãe, juntamente com os legionários do bem, possa ir de encontro a todos os nossos irmãos suicidas, levando até eles as nossas vibrações de amor, de carinho, de afeto, que eles se sintam fortalecidos, reenergizados para os embates que ainda estão por vir, mas que em breve possam estar juntos de nós novamente. Tenho escolhido para nós conversarmos na noite de hoje o homem de bem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Capítulo 17, item 3 do Evangelho. Kardec vai nos ensinar, quando foi codificada a doutrina, que além da reencarnação, além da imortalidade da alma, além dos fenômenos mediúnicos que muitas das vezes a gente é apegado, a doutrina espírita ela é de ordem moral. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos lança 134 passagens do Novo Testamento e 7 passagens do Velho Testamento. Lições morais que o Cristo nos deixou para que nós pudéssemos trilhar um caminho melhor. Mas Kardec indagou também da espiritualidade, como grande pesquisador que o foi, por que é que os espíritos na erraticidade, sejam aqueles que viveram nesse mundo, ricos, pobres, negros, brancos, abastados ou não, muitos eram felizes, muitos muito felizes, mas outros traziam grande agonia, grande aflição, grande sofrimento. E ele ficou preocupado com isso, e ele indagou da espiritualidade, o que é que levava alguns espíritos na pátria espiritual a trazer consigo essas angústias, essa felicidade. E os espíritos foram unânimes para responder Kardec, que era a prática do bem, ou seja, que era a nossa consciência do dever cumprido, da caridade exercitada, é que fazia com que na pátria espiritual nós sentíssemos felicidade ou tristeza, angústia ou alegria. E aí Kardec, aprofundando ainda mais o seu questionamento com espiritualidade maior, indagou, mas seria necessário ser espírita, acreditar na comunicabilidade dos espíritos com o mundo material para que eu encontrasse a paz, a harmonia, a felicidade no mundo espiritual? E aí os espíritos também responderam, de forma alguma. Sempre será o bem exercitado, é que fará com que na pátria espiritual encontremos felicidade ou tristeza. Então Kardec, no livro dos Espíritos, muitas das vezes a gente acredita que foi no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, datado de 1864, que Kardec colocou uma série de qualidades necessárias para que nós nos tornemos homens de bem. Mas na realidade ele começou a codificar a doutrina em 1855, e em 1857, quando ele lançou o Livro dos Espíritos, ele, na questão 918, até uma resposta muito grande da espiritualidade, ele traz para nós o que é necessário que nós façamos para que nos tornemos realmente verdadeiros homens de bem. E ele vai elencar em 3 blocos as situações. O primeiro bloco, nós diante de Deus. 4 situações ele elenca. Depois ele vai elencar 7 situações de nós diante de nós mesmos. E depois outra série de situações da nossa relação com o nosso próximo. Então nós vamos nos ater na noite de hoje a esses 3 blocos que Kardec traz para nós, para que nós realmente possamos nos tornar seres melhores.
para que nós possamos realmente tratar esse grande desafio nosso, que é de evolução a cada dia, para que nós possamos chegar no topo. E qual que é esse topo? A escada de Jacó. Quando nós nos depararmos no último degrau da escada evolutiva de Jacó, nós teremos galgado a nossa felicidade completa e com toda certeza estaremos habitando mundos celestes, não mais um mundo de provas e expiações como é a Terra, nem de regeneração, que é o próximo que nós alcançaremos, depois os mundos felizes ou ditosos, e por fim os mundos celestes, onde só se encontram almas, espíritos que já se desproviram de tudo aquilo que nos prende à matéria, que estão realmente desejosos somente na prática do bem e da caridade. Então, o que fazer para ser uma pessoa de bem? É o que ele vai nos trazer. Interrogue a consciência sobre os seus próprios atos, conhecimento de si mesmo. Primeira coisa que nós precisamos fazer. Tanto é que no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas quando ele fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, não é com relação ao egoísmo, é que nós precisamos nos conhecer. Como é que eu vou amar o meu semelhante se eu não me amo, se eu não me respeito, se eu não evoluo, se eu não cresço e não pratico a lei de Deus? Então, primeiro eu tenho que exercitar isso para comigo, para depois eu ter condições de amar o meu próximo. Tanto é que ele, como exímio pedagogo que o foi, logo no capítulo seguinte, no capítulo 12, depois de amar o próximo como a si mesmo, é que ele nos ensina como amar os nossos inimigos. Então, é um patamar de evolução que Kardec nos traz nos 28 capítulos do Evangelho. E ele nos diz: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Está lá na questão 918, como eu disse. Aqui um trecho do extenso texto que ele nos traz, mas nós vamos adentrar nisso aí. Então, perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Está lá na questão 919A. Se hoje nós desencarnássemos e chegássemos na pátria espiritual, teríamos que temer o olhar de alguém? Por alguma atitude, por algum ato que tenhamos praticado aqui com o nosso próximo e que a consciência nossa nos chama para analisar? Porque o céu e o inferno que a gente tanto teme, o medo que a gente tanto tem quando nos depararmos na pátria espiritual, vai ser a nossa consciência nos cobrando. Está no livro dos Espíritos, também na questão 624, quando Kardec indaga dos imortais: onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Tanto é que quando a gente faz alguma coisa errada, na hora vem, quando a gente deita, o remorso. Por que eu agi daquela forma? Não devia ter feito aquilo. Então, ninguém vai apontar o dedo para nós quando nós fecharmos os olhos por derradeiro neste plano. Ninguém vai apontar os dedos. Deus não vai nos acusar de nada, Cristo não vai nos acusar de nada, mas vai ser a nossa consciência que vai nos cobrar aquilo que tivermos feito de bom e de errado. Então, nós começamos com esse questionamento: você se considera uma pessoa de bem? Nós nos consideramos uma pessoa de bem? Será que nós temos exercitado tudo aquilo que Deus, Cristo, espera que nós façamos? Será que as nossas atitudes com relação ao nosso próximo, com relação a nós mesmos, têm sido realmente de evolução? Têm sido realmente na prática dessa lei de amor, de justiça e de caridade? E aí Kardec começa
as 4 situações na questão 919 e no capítulo 17 do Evangelho de nós com relação a Deus. O verdadeiro homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e na sabedoria divina. A isso se chama temperança. Por quê? Porque se nós temos fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, na sua misericórdia, nós não temos que temer nada. Tudo que estamos passando nesse mundo de provas e expiações, todas as dores, todas as vicissitudes, as angústias, é típico de cada um de nós. Espíritos retardatários endividados com as leis de Deus, espíritos de terceira ordem, como enumera Kardec na questão 101 do Livro dos Espíritos. Somos nós, todos nós que estamos nesse mundo de provas e expiações, exilados de outros mundos, porque não fizemos o bem. Por isso nos encontramos, como diz Kardec, nesta escola, nessa oficina, nesse hospital. Nós somos espíritos doentes e em busca da nossa cura, mas a cura do espírito, não é a cura do físico, para que nós possamos crescer. Então essa é a primeira situação. A segunda situação com relação a Deus: sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Isso é confiar. Por isso na oração dominical a gente faz a oração: seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela no céu. Mas na realidade, muitas das vezes, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, a oração dominical, não é a vontade de Deus que nós esperamos que prevaleça, é a nossa vontade, não é a dele. E a gente não compreende aquele velho ditado: qual pai que o filho pedindo uma faca para brincar vai dar? De forma alguma, porque sabe que vai causar um mal maior. Da mesma forma é Deus. Às vezes a gente pede certa coisa, mas aquilo não vai ser bom para nós. E Ele conhece, Ele sabe das nossas reais necessidades. Então nós temos que confiar. Terceira situação nossa para com Deus: o verdadeiro homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Esperança. Sempre costumo brincar, né? Caixão não tem gaveta, não adianta a gente amealhar, a gente juntar. Por isso no capítulo 16 do Evangelho nos fala: não se deve servir a Deus e a Mamon. Quem que é Mamon? O espírito, o demônio, como diz a teologia clássica cristã, que aguça em nós o desejo de ter e não em ser. Então a gente sempre quer ter mais. Se temos uma casa, queremos duas; se temos duas, queremos 4; se temos um carro, queremos 2, 3. A gente sempre quer ter e a gente não se preocupa em ser cada dia melhor, em ser cada dia mais caridoso, benevolente, indulgente. E o último item que ele elenca de nós para com Deus é: sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem lamentações. A isso se dá o nome de resignação. Todos nós, sem exceção, pobres, ricos, bonitos, pretos, brancos, amarelos, índios, selvagens, todos nós que nos encontramos nesse mundo de provas e expiações, estamos aqui para resgatar, para expiar. Provas são testes, obstáculos que nós precisamos vencer para o nosso crescimento. E expiação é pagamento de dívida que nós contraímos em vidas pretéritas para com os nossos semelhantes. Já traímos, já esquartejamos, já jogamos gente na fogueira, já decapitamos. Fomos nós nas vidas passadas. E hoje a gente acha que somos santos, somos vítimas. Nós não somos vítimas. Se nessa presente existência nós temos feito somente o bem, e mesmo assim as dores nos alcançam, as doenças nos alcançam, as angústias, as aflições, podemos ter certeza que o que estamos colhendo foi plantio de existências passadas, não é dessa existência. Está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se as nossas dores não é desta presente existência, porque nós só estamos fazendo bem,
Então, de vidas passadas. Então, o homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações, e as aceita sem murmurar. E aí ele vai elencar 7 situações que nós lemos no começo, de nós para conosco. Primeiro, interrogar a nós mesmos. Nós temos que perguntar: temos feito tudo aquilo que Deus espera de nós? Temos realizado todos os ensinos que Cristo nos ensinou? Sua lei de amor, justiça e caridade? Será que não violamos esta lei diuturnamente? Será que não cometemos o mal todos os dias? Seja por palavras, por atos ou por pensamento? Um pensamento que a gente tenha com relação ao nosso próximo, de raiva, de mágoa, de ressentimento, já estamos violando a lei de Deus. Será que fazemos todo o bem que está ao nosso alcance com relação ao nosso próximo, com relação àquele que nos procura no nosso dia a dia? Ou temos sido omissos? Eu não fiz o mal, mas também não fiz o bem. Não é isso que o Cristo espera de nós. Nós estamos aqui para ser ativos e não passivos, omissos. Estamos aqui para crescer. Será que não deixamos escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil? Hoje, só para nós analisarmos, hoje, será que nós não deixamos escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil a qualquer pessoa? Não só com um pedaço de pão, um marmitex, um cobertor, um remédio, um copo com água, mas principalmente na questão do amparo, do consolo, do esclarecimento, da orientação. Um amigo que está passando por uma depressão, por uma angústia, um sofrimento, uma perda de um ente querido. Será que nós levamos a nossa palavra de conforto, de consolo? Será que ninguém tem do que se queixar de nós no dia de hoje, por algo que fizemos, falamos, pensamos? E por fim, será que fazemos aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem? Essa é a grande pergunta, essa é a grande questão que nós deveríamos pensar sempre que tivéssemos que tomar uma atitude com relação ao nosso próximo. Essa atitude que eu vou tomar com relação ao Reginaldo, se fosse ele tomando essa atitude comigo, eu gostaria que ele fizesse? Não. Então por que eu faço comigo? O problema nosso maior que a gente erra é exatamente por a gente não pensar no nosso próximo, por nós não pensarmos qual será a reação da atitude que nós vamos tomar com relação ao nosso semelhante. E aí a gente erra, aí a gente se equivoca, e aí as dores nos alcançam. É a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, ou a lei do plantio e da colheita, como nos ensina Kardec. E aí ele vai enumerar as outras situações em que é a nossa relação com o próximo. E ele começa: o verdadeiro homem de bem mistura doses abundantes de caridade e amor ao próximo, retribuindo o mal com o bem. A isso se dá o nome de beneficência. Nós somos beneficentes realmente com o nosso próximo? Nós retribuímos o mal que nos fazem com o bem? Nós não conseguimos. A nossa atitude qual que é o nosso pensamento, e que a gente sempre fala: não pisa no meu calo, que eu rodo a baiana. É assim que a gente fala: não mexa com os meus. Se mexer com os seus, você sai do teu, roda o tamanho. É assim que nós somos ainda, infelizmente, e nós precisamos mudar. Vai demorar, vai demandar tempo? Vai. Mas quanto mais tempo demanda, mais sofrimento nós trazemos para nós mesmos, para as nossas existências. Se nós analisarmos que nós estamos no nosso melhor estágio evolutivo, imagina no passado o que nós não fomos na vida passada. Eu sempre cito como exemplo o nosso querido Chico e o Divaldo. Foram obsediados por quase 30 anos, os dois. O Divaldo chamava o seu obsessor de máscara. O Chico não disse.
não apelidou o seu obsessor, mas depois ele viu que o Chico só fazia o bem. Depois de 30 anos virou amigo do Chico, da mesma forma com o Divaldo. Mas quem era aquele obsessor do Divaldo? Divaldo, há 450 anos atrás, havia jogado aquele obsessor na fogueira, quando Divaldo era um religioso na Idade Média, 450 anos atrás. E o obsessor estava aqui, nessa presente existência, cobrando as dívidas do passado. Só perdoou Divaldo quando ele adotou aquela criança afrodescendente e a cuidou e a tratou como filha. E aquela criança era filha daquele obsessor em encarnações passadas. Aí ele, vendo todo o bem que o Divaldo dispensou àquela criança que teria sido sua mãe na vida passada, perdoou o Divaldo e passou a ser seu amigo. Então, por isso a necessidade de nós praticarmos o bem, por isso a necessidade de nós auxiliarmos todos aqueles que batem na nossa porta. Nós não sabemos se um mendigo que está na rua pedindo uma moeda no semáforo, um irmão desse que caminha em estado de drogadição, perambulando pelas ruas, não foi um irmão, não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi minha esposa, meu esposo na vida passada. Nós não sabemos. E muitas das vezes a gente cerra as oportunidades e a porta para esses irmãos que nos foram caros em vidas passadas. O verdadeiro homem de bem, continua Kardec, pensa nos outros antes de pensar em si, encontrando satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta. A isso se dá o nome de solidariedade. Santo Agostinho nos fala no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo que a maior tranquilidade que nós podemos ter é no bem praticado. É poder deitar a cabeça à noite e saber que nós fizemos todo o bem que estava ao nosso alcance. Essa é a serenidade, essa é a tranquilidade que nós vamos alcançar também na pátria espiritual. Foi o que Kardec indagou dos espíritos. Por que tem tanto espírito sofredor na pátria espiritual? E por que tem uns mais ou menos felizes e outros muito felizes? Por isso que ele obteve a resposta lá na questão 982 do Livro dos Espíritos. Pelo bem que se pratica. Então nós vamos colher sempre, seja aqui no plano da carne, evoluindo, ou seja na pátria espiritual, pelo bem que nós tivermos realizado. O verdadeiro homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem qualquer distinção. A isso se dá o nome de fraternidade. Nós somos benevolentes para com todos? Já disse isso aqui, não somos. Eu amo meu pai, amo a minha mãe, amo dois irmãos, não converso com o outro. Eu amo meu filho, amo minhas filhas, mas não gosto da minha nora, não gosto dos meus genros. Eu gosto da Ana Cláudia, não gosto do Reginaldo. Eu gosto do meu vizinho da direita ou da esquerda. Se eu pudesse pôr um muro de 10 metros de altura para não ver a cara dele, eu punha. Somos nós. Nós não sabemos ser benevolentes para com todos. E aí está o nosso sofrimento. E ele continua: o verdadeiro homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras. A isso se dá o nome de alteridade. Nós devemos respeitar todos, com as suas limitações, com as suas opiniões, com as suas crenças. Eu não posso querer que todo mundo seja espírita. Tanto é que o próprio Kardec perguntou da espiritualidade na questão 919 do Livro dos Espíritos. É necessário que eu creia na comunicabilidade dos espíritos? É necessário que eu seja espírita para que eu seja um homem de bem? De forma alguma. Quantos homens de bem existem que não têm religião? Quantos homens de bem existem auxiliando a todos sem acreditar na reencarnação, sem acreditar na comunicabilidade dos espíritos? Não é a religião que nos aproxima de Deus, é o bem que nós exercitamos, que nós realizamos, que nos aproxima de Deus. Chico nos disse: se tivessem dito fora do espiritismo não há salvação, que ele teria ido por outro caminho. Mas ainda bem que disseram fora da caridade não há salvação. E é isso que nós temos que praticar.
e não fazemos. Sabemos e não fazemos. Isso é que é o pior. Muito será cobrado a quem muito for dado. O verdadeiro homem de bem, em todas as circunstâncias, toma a caridade como guia. Como nos diz Cesare Kant, a caridade é o único tesouro que se aumenta ao dividi-lo. E é verdade. Quanto mais nós praticamos a caridade, mais aumenta para nós as bênçãos recebidas do nosso Pai maior. Então, tudo que fizestes a um destes meus irmãos, foi a mim que fizeste. Está lá em Mateus capítulo 25, 40. Caridade. O verdadeiro homem de bem perdoa e esquece todas as ofensas. Perdão. Nós conseguimos? Não. De forma alguma. Quando fala perdoar e esquecer todas as ofensas, logicamente que esse esquecimento é não guardar rancor, é não guardar mágoa, é mostrar a outra face. Não é virar o rosto para apanhar do outro lado. Mostrar a outra face que o Cristo quis dizer é mostrar a nossa face de compaixão, de misericórdia para com aquele que nos causou mal. Não é tê-lo em nossa casa para um almoço de domingo, para comer uma galinha caipira, um churrasco, uma macarronada. Porque nós não vamos ter o mesmo carinho, a mesma dedicação que a gente tem com um amigo para com aquele que nos causou mal, para aquele que nos traiu, para aquele que causou qualquer dissabor à nossa família. Mas é não guardar rancor, perdoar 70 vezes 7. E eu falei disso aqui, do perdão. Quem aqui guarda comida estragada na geladeira? Ninguém guarda comida estragada. Por que nós vamos guardar lixo no nosso coração? Mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança é um copo de veneno que eu tomo esperando que o outro morra. Quando eu escuto o nome daquele que me causou mal, dá taquicardia, eu fico vermelho de raiva. E aí quem infarta sou eu, quem tem câncer sou eu. E 80% dos cânceres já está comprovado cientificamente que é causado por ressentimento, mágoa, tristeza, obsessão nossa de encarnado para encarnado, ou até de nós encarnados para desencarnado. Então nós precisamos perdoar para nós nos libertarmos desse lixo que toma conta do nosso coração muitas das vezes, nos causando dissabores muito maior do que a dor que nos foi causada. E ele continua: o verdadeiro homem de bem é indulgente para com as fraquezas e imperfeições alheias. Indulgência. O que o Cristo diz para a samaritana? Cadê aqueles que te condenavam? Foram embora, né? Então eu também não a condeno, pode ir, não peque mais. O Cristo sempre dizia isso para todos aqueles que ele curava. A mensagem de Mateus dita no Evangelho no início pela Ana Cláudia falava exatamente sobre isso. Quem é que precisa de médico? Não somos nós os doentes. Por isso, no capítulo 6 do Evangelho, o Cristo nos fala, do Cristo Consolador: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não promete cura para ninguém, promete alívio para as nossas dores. Mas ele exige uma condição, qual que é? A nossa sintonia com o bem e com a caridade, com a prática da sua lei de amor, justiça e caridade. E nós não somos indulgentes. Nós queremos que as pessoas respeitem os nossos defeitos, as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas mazelas, mas nós não somos indulgentes com o próximo. Eu aponto o dedo ao defeito da Ana Cláudia, ao defeito do Reginaldo, ao defeito da Elaine, mas eu não olho para o meu umbigo para ver os meus defeitos. Esse é o nosso grande problema. O verdadeiro homem de bem prossegue: não evidencia os defeitos alheios e procura sempre o bem que lhe possa atenuar. Compreensão. É o que nós acabamos de falar. Além da indulgência, por que a gente não enxerga no nosso próximo as qualidades que ele possui? Todos nós temos defeitos, somos carregados de defeitos. Mas por que a gente não enxerga as qualidades que existem no nosso próximo? Por que a gente só aponta os defeitos? Como dizia o Chico, nosso mestre, os maiores defeitos que a gente encontra nos outros são os que nós estamos carregados dele.
Então temos que tomar cuidado. O verdadeiro homem de bem estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. A isso se dá o nome de perseverança. Nós vamos sair daqui, vamos fazer nosso exame de consciência hoje à noite, quando fizermos as nossas orações antes de dormir. Amanhã nós vamos levantar, vamos errar, vamos escorregar, vamos ter que levantar de novo, continuar, prosseguir e perseverar. Nós não vamos virar santo da noite para o dia, mas nós temos que parar de enxugar gelo. Nós temos que tirar o pé do chão, nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que caminhar, nós temos que evoluir. Senão, vamos ser reprovados em algumas disciplinas. Da mesma forma que no colégio a gente é reprovado em matemática, em química, em português, nós vamos ser reprovados na falta de indulgência, na falta de benevolência, na falta de paciência. Então nós estamos numa escola, e a matéria que nós somos reprovados, nós vamos ter que voltar para fazer aquela matéria de novo. Eu já falei que com relação à paciência eu não vou precisar voltar aqui mais. Só 100 vezes. O verdadeiro homem de bem aproveita todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Bondade. Não custa. Todo mundo gosta de ter o ego massageado. Quem não gosta? Nossa, que almoço que você fez hoje, estava maravilhoso. Estava salgado, mas está maravilhoso. Nossa, você foi no salão hoje, arrumou, nossa, está bonito. Nossa, mas que cor feia que você fez amanhã, mas está lindo. Todo mundo gosta de ser elogiado, gente, massageado o ego. E a gente não faz isso, a gente só critica. Só critica. Vamos massagear o ego das pessoas que convivem conosco. Vamos levar o alto astral. Vamos fazer o bem. Hoje eu lembrei disso de manhã. Eu estava passeando com a minha cachorra lá na Praça Carlos Gomes. Cada dia escolho uma praça para passear com ela. Aí as meninas estavam varrendo lá a praça lá. E bom dia, e brinquei com ela. Nossa, as meninas mudou. Elas estavam com a cara trancada. Eu falei, vai ser agora que eu vou fazer o teste de novo. E aí eu sempre faço isso. Aí eu, bom dia, tudo jóia? Que Deus ilumine o dia de você. Nossa Senhora, mudou o astral. Aí brincaram com a minha cachorra. Não custa nada. E às vezes a gente passa, a gente nem vê. O menino que cata o lixo na rua da casa da gente. A gente não conversa. A gente não enxerga. Por isso Cristo disse que nós teríamos que ter olhos de ver e ouvidos de ver. Ouvidos de ouvir e olhos de ver. A gente enxerga, mas não vê. A gente escuta, mas não ouve. Esse é o nosso problema. E nós precisamos parar para ouvir. Não é só escutar. Nós temos que parar para enxergar. A gente não está fazendo isso. O verdadeiro homem de bem não se envaidece pela riqueza ou vantagens pessoais. O maior líder da história demonstrou que é a humildade que nos torna grandes. Nasceu numa manjedoura, poderia ter nascido num castelo. E muitas das vezes nós temos tudo e reclamamos. A gente só olha para frente, não olhamos para trás. Dores, todo mundo vai passar nessa vida, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, como espíritos endividados que nós somos com as leis de Deus. Eu tenho meus débitos, você, todos nós. Uns com as dores maiores, outros as dores menores. Uns trabalham de uma forma a dor, mas a dor de uma mãe que perde um filho rica, o ai é o mesmo, a dor é a mesma. Só que uns trabalham isso diferente, internamente, não deixa virar sofrimento. Por isso André Luiz nos fala no livro Evolução em Dois Mundos, da dor evolução, da dor expiação e da dor auxílio. A dor evolução vem de fora para dentro para nos fortalecer. A dor expiação é pagamento de dívida, uma doença que nós somos acometidos, a perda de um emprego, a quebra financeira. E a dor auxílio nos alcança próximo do nosso desencarne, para quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade e testar a nossa fé em Deus. Divaldo só fez o bem. Aos 95 anos, acometido de um câncer de bexiga, que arrastou até o seu desencarne. Chico começou a perder uma vista aos 21 anos de idade.
só fez o bem. Teve problema de angina, coração, estômago, esôfago, de tudo. E a gente reclama uma dor na unha. Hoje eu não estou dizendo não, que a minha unha está doendo. Aí, é desse jeito. É igualzinho o dia que o Divaldo estava gripado. Não, hoje eu não vou não, estou quase morto. A Joana de Anjos, levanta daí, vai agora. Eu já estou morta 100%, estou indo. Levanta e vamos embora trabalhar. O Divaldo levantou rapidinho, nunca mais ele reclamou. Então, o verdadeiro homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Tudo é empréstimo divino. Tudo que nós temos. Não adianta a gente ficar com o nariz empinado. Se Deus aprouver a Deus retirar, retira. Quantos irmãos nossos esse ano lá no Rio Grande do Sul perdeu tudo com aquelas enchentes e agora estão lá sofrendo de novo com outras enchentes? Quantos irmãos nos Estados Unidos morreram essa semana? Mais de 90. Só no acampamento, 21 moças lá, adolescentes. No Amazonas também. Então, quer dizer, quando Deus fala, vem cá, não tem essa. E aí a gente fica com esse egoísmo, com esse orgulho besta. O verdadeiro homem de bem, se superior, trata os subalternos com bondade e benevolência, como irmãos, humanidade. Ora, eu tenho a secretária que trabalha na minha casa. Ela lava, ela passa, ela cozinha. Por que na hora que eu vou almoçar, ela tem que ser a última, ou ela tem que comer lá fora no quintal, não pode sentar à mesa comigo? Por que ela pode cuidar dos meus filhos, criar os meus filhos, levar na escola e não pode sentar à mesa comigo? Isso é falta de humanidade. É achar-se melhor do que os outros. E às vezes a gente é assim. Na grande maioria das vezes a gente é assim. O verdadeiro homem de bem, se subordinado, compreende os deveres da sua posição e cumpre com consciência. Isso se chama dedicação. Pelo menos deveria ter essa dedicação, deveria ter essa consciência. Muitas das vezes a gente está desempregado, quer arrumar um emprego, eu só pago X. Não, está ótimo, tal. Depois que entra, aí faz greve, aí ele xinga porque está pouco. Mas vem cá, foi acordado, foi aquilo. Foi... Então o subordinado também tem que ver a sua situação. O verdadeiro homem de bem respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza. Isso se chama amor. Então esse texto está na questão 919 do Livro dos Espíritos, trazido para nós em 1857 por Kardec, e depois ele colocou também esse texto no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sede perfeitos, no item 3, o homem de bem, e enumera todas essas situações. Então não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. É fácil ser homem de bem? Não. Então o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, reconhece-se pelo esforço que fazem domar as suas más inclinações e exercitar toda a lei de amor, justiça e caridade, praticando tudo isso aí: confiança, amor, dedicação, humanidade, compreensão, indulgência. Somente assim nós vamos nos considerar verdadeiros homens de bem. Somente assim, quando nos depararmos na pátria espiritual, poderemos encontrar a felicidade plena, mais ou menos, ou a infelicidade. Acredito que nós não queremos ser os obsessores de alguém que aqui permanecer no plano da carne. E poderemos ser, se nós partirmos para o outro plano, levando conosco ódio, rancor, mágoa, nós vamos ficar lá na parte espiritual obsediando quem aqui ficou. E aí seremos nós a sermos tratados numa reunião mediúnica para sermos esclarecidos da necessidade do perdão. Quantos espíritas, quantos religiosos nós já dialogamos nas reuniões mediúnicas para esclarecer da necessidade do perdão?
para esclarecer que já desencarnaram e ainda estão presos à matéria, para seguir, trilhar outro caminho. Então os exemplos são inúmeros. Então só depende de nós, para nós encerrarmos uma mensagem do Chico. Aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. 3 verbos existem, que bem conjugados serão lâmpadas luminosas em nosso caminho: aprender, servir e cooperar. Chico. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, e a espiritualidade maior que nos envolveu, nos assistiu, nos inspirou na noite de hoje, possa continuar derramando as suas luzes sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados aqui presentes. Agradecidos a Jesus por ter permitido tantos irmãos da pátria espiritual terem aqui permanecido na noite de hoje para aprender conosco. Que Maria, nossa mãe, possa cobrir-nos com o manto sagrado que cobriu Jesus e conduzir-nos de volta aos nossos lares nessa mesma paz, nessa mesma harmonia e serenidade. Que possamos levar essas energias a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos e aos nossos entes queridos que lá permaneceram em nossos lares. Gratidão mais uma vez pela paciência.